noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma semana feliz. Essa semana ela foi muito especial. Eu não sei se todos conseguiram assistir, mas a gente teve uma homenagem ao Chico Xavier, né, no Senado. E foi uma homenagem muito justa, né, e que faz jus a tudo que ele representa aqui no Brasil e também para o mundo, né? E eu tentei assistir alguns trechinhos, né, dessa homenagem, não consegui assistir todos, mas o que me chamou mais atenção foi um trecho em que Haroldo Dutra ele mostrava uma história do dia a dia de Chico. Então ele falou que o Chico ele fazia a sua própria feira, né? Então ele foi ao sacolão, ele foi acompanhado por uma senhora. E ele escolhia sempre, ele chegava numa banca, nesse dia ele foi procurar tomates, né? E ele chegava na banca e ele pegava um tomate perfeito, um tomate muito bom e um tomate ruim. E aí ele repetia isso por várias vezes, um tomate bom e um tomate ruim. E aí a senhora, né, ficou olhando aquilo e falou, Chico, tá tudo bem? E ela, muito curiosa, perguntou, mas por que você está pegando também o tomate ruim, né? E não está pegando somente o tomate bom? E ele falou, minha irmã, se eu escolher somente os tomates bons, para os outros vai sobrar somente os tomates ruins, né? E aí eu achei isso muito lindo, porque a gente vê que Chico, ele realmente tinha uma visão da vida, né, muito elevada. E Haroldo, ele diz que esse ensinamento de Chico, ele serve para tudo, né? Ele serve tanto para os alimentos, quanto para as oportunidades que a gente tem na vida, para o trabalho, né, enfim, para tudo que a gente recebe de Deus, né? Se a gente quiser pegar somente a parte boa, a gente vai estar deixando o que para os nossos irmãos? Somente a parte ruim, né? Então que a gente substitua essa nossa ambição, esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, pelos sentimentos que Chico nos apresentou, né? Através da fraternidade, através do perdão ao próximo, né? De você se solidarizar com a dor do próximo, o pacifismo, o respeito e a tolerância, né, gente? Principalmente nesses dias que a gente está vivendo, né, Fezinha? É preciso que a gente compreenda, e Haroldo também disse isso durante a homenagem ao Chico, que as ideias, elas podem se chocar, mas o ser humano nunca, né? E uma ideia, ela nunca vale uma vida. E a gente vive brigando, né, por nossas ideologias, enfim. Então, que a gente leve esse conhecimento para dentro da gente, né, esse ensinamento que Chico nos deixou e que muitos outros espíritos de luz que passaram por aqui também nos deixaram. Com certeza. E nós, aqui no Brasil, fomos nomeados como pátria do Evangelho, né? E quando a gente fala isso sobre ser a pátria do Evangelho, é muito difícil quando isso é apenas um discurso, porque um discurso são apenas as palavras, né? Mas Chico, ele nos mostrou que isso é possível, ele nos mostrou através do seu exemplo. Então, que floresçam em nós esses valores que Chico Xavier nos deixou, e aqui eu falo também em nome de todos aqueles que trabalham aqui na Casa da Caridade, eu tenho certeza que todos têm essa admiração muito grande por Chico. Né? Então, vamos iniciar, né, amiga? Vamos lá. Então, eu peço a todos que fechem seus olhos, elevem seus pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade que a gente tem de hoje estudar o Evangelho de Jesus. Agradecendo também por todos esses irmãos de luz que já passaram aqui pela terra e, como Chico, também nos deixaram essas lições de bondade, de amor, de paz. Que nós possamos também, através da espiritualidade amiga, sermos inspirados às nossas melhores atitudes, para que a gente possa também levar um pouco de luz onde houver sombra, levar o nosso amor onde houver indiferença e levar a nossa paz onde a gente encontrar desespero. Que os ensinos de hoje e as lições sejam abençoadas e inspiradas pela espiritualidade amiga que nos acompanha e que nos orienta, que estejamos todos no melhor do nosso aproveitamento, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, eu vou começar a leitura inicial, então, com a mensagem do livro Coragem, né, do Chico Xavier, por diversos espíritos. A mensagem de hoje chama Nunca Sem Esperança, que é da Meimei. E ela começa assim: nunca perca a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e achará Deus nas entranhas da própria alma
e propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem, e encontrará Deus no imo do próprio Espírito, e fortalece-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo, e surpreenderás Deus no íntimo dos teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Vou até dar uma pausa aqui, eu já vou explanando e já vou, quer dizer, eu vou lendo e já vou explanando já a mensagem, porque a gente vai falar um pouco sobre essa esperança, né, Fer, no Evangelho de hoje, né? E às vezes nós passamos por situações que são muito difíceis, né? Então que essa mensagem inicial aqui de Meimei, né, quando o desânimo, né, nos chegar, o pranto, o sofrimento, a dor, que a gente possa sempre buscar a Deus. E que ele diz, né, em diversas situações aqui, que a gente vai no auxílio do nosso próximo, que a gente vai encontrar Deus dentro de nós mesmos, né, e até naqueles que nos menosprezam, naqueles que, né, nos caluniam, aqueles que nos ofendem, né, que a gente, ele fala, né, guarde em silêncio, né, e às vezes é difícil, né, então é um desafio, mas essas mensagens são boas porque nos fortalecem, tá? E ela continua aqui, se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam. A Deus falará por ti, na voz inarticulada do tempo. Nada como o tempo para resolver as coisas, né? E se erraste, não tome no desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus oportunidade da edificação da paz. Isso é uma coisa que a gente já até deu exemplos também em outros evangelhos, porque às vezes a gente erra, né? E quando a gente começa a estudar, a orar, a ficar mais em sintonia, a gente se culpa muito, né, amiga, pelos nossos erros, a gente se martiriza. E a espiritualidade, ela nos orienta, eita nós, para a gente não se desesperar. E porque a gente vai ter outra oportunidade, eu já até dei exemplo nessa algumas situações, né, você também, né, Fer, que já aconteceram. Então, se a gente errou num dia, no dia seguinte a gente tem uma página em branco para a gente fazer de novo, né? Então, que a gente sempre vai ter oportunidade, Deus nunca nos fecha essa porta, né? E por fim, ela diz, né, sejam quais forem as aflições e problemas que te atingirem na estrada, confie em Deus, né? Amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. É isso. Que lindo, amiga. Obrigada por essa mensagem. E hoje, gente, a gente vai tratar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Desse Mundo, e a gente vai focar nos itens de 1 a 3, a vida futura. Né? E aí eu queria trazer aqui para vocês, eu vou ficar acompanhando aqui o texto, mas tentando resumir, uma lenda húngara, que através dela eles tentam explicar essa questão da vida futura e da existência de Deus. Né? É muito conhecido, esse texto circulou aí pela internet durante muito tempo, e ele conta que no ventre de uma mãe havia 2 bebês, né? E esses bebês começam a dialogar, então, e um pergunta para o outro, você acredita em vida após parto? E aí o segundo diz, claro, deve ter alguma coisa, né? Deve existir alguma coisa após o parto, né? E talvez a gente esteja aqui para se preparar para isso que ainda está por vir. E aí o primeiro diz, mas que tipo de vida seria essa? No que você acredita? E ele fala, eu acho que haverá mais luz, eu acho que talvez a gente consiga andar com as nossas próprias pernas, né? Que a gente consiga se alimentar com as nossas bocas. Talvez a gente vai ter outros sentidos que hoje para a gente é difícil de compreender, mas eu acho que a gente vai ter sim. E aí o primeiro retruque, ele fala, não, isso é um absurdo. O cordão umbilical, ele está ligado na gente, né? Ele nos dá tudo que a gente precisa e ele é muito curto. Então, como é que é possível uma vida após o parto? Isso está fora de cogitação. E aí o segundo diz, não, eu acho que tem sim, né? Talvez seja diferente do que a gente vive aqui. Né? A gente tem que pensar em outras coisas, né? Talvez seja realmente uma outra forma de viver.
E talvez a gente não precise mais desse tubo que nos alimenta, talvez a gente não precise mais desse cordão. E aí ele fala, não, eu acho que isso é bobagem, porque se existe vida após o parto, né, por que ninguém nunca mais voltou de lá para dizer como isso acontece? E aí o segundo diz, eu não sei, mas certamente nós vamos encontrar a nossa mamãe e ela vai cuidar de nós. E aí o primeiro fica assim atordoado, mas mamãe, você acredita nisso? Você acredita em mamãe? Não, então onde é que ela está agora? E aí ele fala, ela está ao nosso redor, se não fosse por ela a gente não existiria, né? Essa vida que a gente vive hoje não aconteceria. E aí o primeiro fala, olha, eu não posso ver mamãe, então ela não existe. Se eu não posso ver, se eu não posso sentir, ela não existe. E aí o segundo finaliza dizendo, às vezes quando você está em silêncio, quando você se concentra, você pode perceber a presença dela. Então, através dessa história, a gente vê o quanto a gente ainda está preso aos nossos sentidos aqui no mundo físico, né? Sim. A gente ainda se comporta como esses dois bebês. Né? Alguns têm um entendimento mais abrangente, acreditam em coisas, né, que ainda não conseguem perceber, mas conseguem acreditar que isso pode vir a existir, e outros simplesmente se limitam àquilo que vê, àquilo que toca, né, e àquilo que sente. E muitas coisas dessas que a gente sente somente no nosso íntimo, quando a gente não tem nada para provar que essas coisas existem, elas acabam gerando dúvidas tanto em nós, sim, quanto nos outros que estão ao nosso redor, né? E essas dúvidas é que geram a incredulidade. Então é preciso que a gente esteja atento aos sinais de Deus, né? Deus está sempre nos enviando esses sinais, mas é preciso que a gente enxergue além do que a nossa visão física é capaz de nos proporcionar, que a gente escute a nossa intuição, para que a gente compreenda essas coisas que não estão conectadas à matéria, né? E que a gente sinta o que toca o nosso espírito, para que a gente possa, então, compreender verdadeiramente de onde a gente vem e para onde a gente vai. Mas o capítulo, gente, o item 1, começa com o seguinte texto que eu vou ler para vocês. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Então, gente, todas as máximas de Jesus, elas se reportam também a essa vida futura, né? Esse entendimento de que nós estamos aqui na Terra somente de passagem, né? É passageiro. Sim. É uma experiência que a gente vive aqui para aprender e para poder chegar a um outro nível de evolução. E quando nós tivermos essa clareza no nosso íntimo, os nossos apegos, as nossas ambições, eles também vão se dissipar, né? Porque então a gente vai ter certeza de que isso aqui não é limitado, não é tudo, né? Sim. Isso que a gente vive, na verdade, é apenas um passo diante da eternidade que nos espera. E aí a gente passa a não querer mais acumular os tesouros terrenos, né? Aqueles bens que nos enganam. Porque quem é que vai querer acumular tesouros, acumular bens, numa terra onde a gente está só de passagem, né? Numa terra onde a gente não pode retornar da mesma forma como a gente partiu. Né? Então a gente passa a ter uma outra visão do mundo e os nossos tesouros são aqueles que a gente pode carregar durante essa passagem, né? E quando o nosso corpo tomba, o nosso corpo físico, são aqueles que a gente continua levando com a gente aí ao longo da eternidade. Sim. Estou lembrando da passagem, né? Quando se assemelha lá nas Escrituras o reino de Deus a uma pérola, né? E aí a pessoa ela larga tudo, né? Para ficar com essa pérola. Mas essa fala, né? Que você colocou de Jesus, ela mostra justamente que o reino de Deus não está instalado, né? Não é um reino instalado fisicamente aqui na Terra, né? O que não quer dizer, quando ele fala, né, que a felicidade também não é deste mundo, não quer dizer que a gente não tem essa felicidade aqui na Terra. A gente falou disso, acho que no evangelho passado, retrasado, não me lembro. Porque nossas experiências, elas não são só sofrimento, né, gente? Então, a gente, é possível a gente experimentar esses momentos de felicidade, a gente tem muito desses momentos na nossa vida, e inclusive essa felicidade celeste que a gente
tem essa aprovação, né, esse gostinho aqui na Terra, é o que nos dá a esperança do que está por vir, né? Porque imagina você ter esse sentimento de plena alegria, né, celestial, de uma forma mais constante, sem esse sofrimento, que é o que espera os mundos, né, mais evoluídos, né, quando a gente vai avançando. E Jesus, quando a gente trabalha nesses diversos momentos, e acho que o maior exemplo, né, desses momentos de felicidade é quando a gente trabalha para o outro, no trabalho da caridade, Jesus se faz presente ali, né, em cada uma dessas vivências e dessas alegrias. E aí, amiga, sem a compreensão dessa vida futura, né, quando a gente se limita somente a essa existência, então os ensinamentos de Jesus eles já passam a ficar incompreensíveis. Sim. Né? E para nós que estamos muito conectados à matéria, se nós não tivermos essa mente aberta para pensar em algo que vem depois da nossa morte, a gente passa a não compreender essas lições, né? Porque não faz sentido, então, o nosso sacrifício, não faz sentido a gente querer amar ao próximo, né? Como nos amamos, e também não faz sentido a nossa disciplina se tudo vai terminar logo ali, né? A gente vai deixar de existir e as coisas que a gente aprendeu vão morrer com a gente, né? Então, de que vale a pena internalizar essas lições, né? Se logo o fim vai chegar daqui a um tempo, a um curto espaço de tempo, né? Então, é como a gente passar o Réveillon, né, já sabendo que o dia 1º de janeiro não vai existir. Então, para que a gente vai pular 3 ondinhas? Para que a gente vai comer romã, comer lentilha, né? 3 uvas, dar pulinho, enfim. Tem se uvas? a gente sabe, tem uva também. Tem Lá no uva. Rio de Janeiro, gente, meia-noite no Réveillon, a gente tem que fazer tanta coisa que a gente até esquece de desejar um feliz ano novo para a família, porque a gente está lá pulando num pé só. Eu falo por isso que eu não fico rica, porque eu não boto semente de romã na carteira, nunca vou ficar rica. Então, assim, muitas vezes os próprios discípulos de Jesus, eles tiveram essa dificuldade em compreender a mensagem do Mestre, né? Justamente porque eles não compreendiam esse conceito de vida futura. Eles ainda estavam muito presos ao imediatismo. Então, Jesus muitas vezes teve que pegar na mão deles, né? Como se pega na mão de uma criança no primeiro dia de aula e apresentar esse mundo novo que se abre à frente, né, explicando, então, mais uma vez e mais uma vez mais sobre essa vida futura. Sim. E lembrando, né, Emmanuel fala assim, né, que os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao seu sepulcro adormecido quanto à reflexão e ao discernimento. Que foi isso que você falou, a gente tem uma visão limitada dessa vida terrena e a isso limita o que ele diz, né, os horizontes, essa esperança na vida futura, essa esperança do que está por vir, né? E essa descrença é o que favorece que a pessoa permaneça numa vida de sombras e dificuldades, porque se eu não tenho uma motivação, né, de uma vida melhor, por que eu vou me melhorar, né? Exatamente. Por que isso vai dificultar nesse processo de autolibertação, autoaprimoramento, autoiluminação, né? Eu tô lembrando aqui das pessoas que falam assim, se joga, a gente só vive uma vez, né? Se joga, esquece, mas na verdade a gente tem que ter essa compreensão. E aí a vida futura, ela é o eixo de todos os ensinamentos de Cristo, né? E ela deve ser também o nosso ponto focal para a nossa reforma íntima, né? Então, assim, quando a gente passa a compreender esses conceitos de vida futura, o conceito da reencarnação, né? Enfim, a gente começa a entender o porquê de todas essas anomalias que a gente enxerga nessa nossa existência, né? Por que que uns sofrem tanto, por que que a gente passa por determinadas dores, por que que a gente tem que viver o luto, né? Então, somente essa compreensão da vida futura é que vai explicar com clareza para a gente o porquê da gente ter que passar por esses momentos todos. E aí é bom a gente lembrar que nós estamos sob o reflexo amoroso da lei de causa e efeito, né? E tudo que a gente faz causa algum impacto em nós, no outro e no ambiente em que a gente está vivendo, né? E essa lei de causa e efeito, ela está ligada diretamente à lei natural, que é a lei divina, né? Sim. E que é banhada aí por amor, por justiça e por caridade. Então, eu estava assistindo um vídeo de Haroldo Dutra sobre esse tema e ele dizia que a vida é como uma gleba. Então, Deus chega e entrega para a gente uma parte de um terreno, né? E nesse terreno a gente só colhe aquilo que a gente cultiva, né? E não tem justiça maior do que essa. É você conseguir resgatar os frutos daquilo que você plantou, exatamente, né? E
E aí ele coloca também que, assim, para tudo que a gente passa na vida, tudo que a gente recebe do alto é resultado desse plantio. Então, simpatia é plantio, amor é plantio, a dor também é plantio, né? Então, a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai passar por turbulências, mas o mais importante é que esse conceito, essa ideia e essa compreensão da vida futura, ela nos enche de coragem, porque é ela que nos traz essa ideia da renovação, da nova chance, né? Vamos tentar de novo, vamos aprender, né? Nós estamos aqui para aprender, só não vamos insistir no mesmo erro, né? E a gente vê também que a morte, ela está a serviço da vida, né? Isso é um conceito que é difícil de compreender. Sim, é difícil de compreender quando a gente está linkado e conectado a esse mundo físico, a esse mundo material, né? Mas quando Deus ele se torna uma realidade vibrante na nossa vida, então a gente passa a compreender, né? Os nossos problemas eles vão ficando menores, as nossas dores vão se dissipando. E isso que você falou, né, dessa questão de compreensão da morte, no caso a morte física, porque a gente sabe que a gente não morre, né? O que morre é o corpo. Nós temos aqui várias lições aqui na Terra que podem nos auxiliar, né? Emmanuel, inclusive, ele nas suas infinitas mensagens, né, que a gente tem, enfim, um arsenal enorme, ele nos traz diversas reflexões, né? Então, por exemplo, se você é um homem que você tem muito dinheiro, o que você está fazendo com esse dinheiro? Né? Se você tem uma posição de autoridade, como que você se comporta diante dessa posição de autoridade, né? Então, são situações que a gente, várias, né, que a gente tem que fazer essa reflexão. Nos projetos que a gente tem, qual que a gente coloca, né, em prática? Não adianta a gente só ter projeto e deixar ele na gaveta, né? Então, assim, quais são os projetos que a gente está colocando em prática? Se a gente tem, por exemplo, a gente escreveu muitas páginas, né? Qual que é a importância da obra que a gente está escrevendo, né? O que ela vai impactar para o outro, né? Uma coisa que a gente sempre discute, né? Assim, entre quem faz pesquisa, né? É assim, o que é a sua pesquisa? O que é o seu projeto de pesquisa, né? O que é esse experimento, né? O que ele vai ser de benefício para a sociedade? Né? Você está fazendo lá uma publicação, por exemplo, de um artigo científico é só para o seu erro, só para você colocar lá no seu currículo? Ou não, você está fazendo alguma coisa realmente em prol da sociedade? Porque a ideia é essa, a ideia da pesquisa é a gente melhora o mundo através disso, né? É a gente beneficiar a população. Então, essas diversas reflexões no nosso dia a dia de trabalho, no seu trabalho, na sua casa, o que você está produzindo de bom, né? Assim, o que está sendo de útil, né, desses ensinamentos, dessas ações? Deus nos entrega, né, amiga, esses nossos talentos. Agora, o que a gente vai fazer com eles é a escolha nossa, né? Então, será que a gente vai multiplicar esses talentos em benefício de todos? Ou será que a gente vai, como na parábola, né? Que tem o servo lá que tem medo e guarda, né? Porque ele, enfim, fica morrendo de medo daquela situação. Ou até mesmo por egoísmo, a gente guarda só pra gente, né? E não compartilha esses talentos. E isso diz muito também sobre o que nós somos e sobre o nível da evolução em que nós estamos, né? E lá no Evangelho, nesse capítulo, a gente vê que eles falam que os judeus, eles acreditavam na existência de anjos, né? Só que eles achavam que os anjos eram seres privilegiados da criação, porque eles achavam que os anjos já eram criados daquela forma ali, né? Anjos, né? Espíritos puros, enfim, eles não conheciam todo esse conceito da nossa trajetória como espíritos, né? Que evoluem, enfim, que passam por diversos estágios e que vão aprendendo, são criados simples e ignorantes, né? E chegam até... Todo mundo passa por isso, inclusive Cristo. Exatamente, e eles não conseguiam se imaginar como anjos, né? Porque justamente por essa falta de compreensão. E aí eu faço essa reflexão, será que nós nos imaginamos como anjos? Né? Será que nós, melhor ainda, imaginamos os nossos inimigos como anjos? É mais difícil ainda, né? Mas quando a gente tem essa compreensão de que todos nós somos filhos amados de Deus e que Deus, né, nos traz então essa vida futura, essa possibilidade de renovação e de aprendizado, a gente vê que todos nós estamos tendendo a essa angelitude, né? Só que até hoje a gente ainda se engana com os bens terrenos, né, com os interesses transitórios. Então a gente acha que todas as nossas virtudes, todas as nossas conquistas aqui nessa vida, elas são uma recompensa de Deus por algo bom que a gente fez.
ao passo que as nossas dores e os nossos sofrimentos são um castigo por algo ruim que a gente fez. E, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Tanto as nossas alegrias, quanto as nossas dores, as nossas dificuldades, eles estão aqui como oportunidades que Deus nos envia para que a gente cresça, para que a gente compartilhe a alegria quando somos merecedores dela e para que a gente também aprenda com as nossas dificuldades, né? Com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. E aí a gente sabe que isso vem também da primeira revelação, que Moisés nos trouxe essa visão de um Deus enérgico, né, um Deus duro, porque a época de Moisés as pessoas precisavam aprender através dessa situação, né, através das coisas mundanas, mas o tempo mudou, a nossa compreensão sobre a vida mudou, né? Mas será que nós mudamos por dentro? Será que a gente já está preparado para perceber o que é realmente essencial para nós, quais são verdadeiramente os nossos tesouros e os nossos bens? Então Jesus ele vem e ele nos revela que há outros mundos, né? E que nesses mundos a justiça de Deus ela segue o seu curso. Então, e aí são as muitas moradas da casa do Pai, né? Os diversos mundos que vão nos recebendo a partir da nossa evolução espiritual. E há também, e ele nos apresenta esse reino de alegria, que é um reino que ele promete quando nos tornarmos pessoas boas, puros de coração. Né? Então é nesse reino, nessa pátria que não há distinção das pessoas, é uma pátria onde todos são bem-vindos e onde Jesus reina com a sua autoridade moral, com a sua humildade, convivendo com espíritos mais evoluídos do que ele, menos evoluídos do que ele, né? Porque muitas vezes a gente acha que Jesus é único, né? Mas existem espíritos de luz que estão tanto num nível mais evoluído quanto num nível menos evoluído, mas que também nos impulsionam. Agora, Jesus é o nosso modelo supremo aqui na Terra, né? Tem Ele outros é o nosso Cristos, guia. né? Exatamente, exatamente. Então, eles nos passam esse amor, todos esses missionários, né, que vêm e aqueles que cuidam de nós no plano espiritual, eles nos passam esse amor de um Deus que sempre nos espera, né? Deus sempre é paciente conosco, com as nossas imperfeições e vai estar sempre nos inspirando e nos esperando sempre. Então, quando a gente vê essa questão do conhecimento que Jesus traz, todo mundo se pergunta, mas por que ele não disse logo tudo, né, sobre a vida futura? Por que ele não jogou logo tudo isso em cima de nós? Mas ele não poderia acender todas as luzes em nós, porque nós não estávamos preparados para enxergar tamanha luz que ele tinha para passar, né? Então, é por isso que as revelações, elas vêm, a gente já falou isso em outros evangelhos, elas vêm com o tempo. Mas então o que ele nos passou foram esses princípios gerais da vida futura, né, como consequência da lei natural, que é uma lei a qual todos nós estamos submetidos. E aí é por isso que todos os cristãos, eles de uma forma ou de outra, eles acreditam nesse conceito de vida futura, né? Muitas vezes eles ainda não conhecem plenamente o que seja, nós não conhecemos, ninguém aqui tem a verdade absoluta, né? Mas eles acreditam nisso em diversas formas, né? Como nós acreditamos. E quando a gente não tem todas as respostas que a gente quer, então isso, claro, vai gerando dúvidas em nós, e é por isso que algumas pessoas acabam também se desconectando de Deus, né? Se desconectando do alto, porque não compreendem, e aí geram dentro de si a incredulidade. Ainda não tem a fé suficiente para fortalecer, né, o que eles precisam transformar por dentro. E essa incredulidade que você falou vem porque, no caso, as pessoas, né, quando isso acontece, ela foca muito mais, às vezes, na pessoa ou numa instituição que é composta de pessoas ainda imperfeitas, ainda lutando, né, contra as suas falhas, do que realmente nas lições, na essência, no Pai Maior. E Jesus, os ensinamentos do Cristo, eles vieram, né, tanto em forma de parábolas, né, mas ele veio também em diversos ensinamentos diretos, né, então assim, a gente tem essas situações nas Escrituras. E sobre esses ensinamentos, no livro Luz Acima, né, que é o do Irmão X, pela psicografia do Chico, no capítulo 45 é bem interessante porque Jesus ele faz uma recomendação aos seus apóstolos, né, sobre a pregação da Boa Nova. Só que os apóstolos questionam, né, Jesus. Ele fala assim, então vários questionam, tá? Mas eu vou trazer alguns aqui. Então assim, Felipe ele questiona, ele fala assim: e se os maus nos impedirem os passos, o que a gente vai fazer, né?
A gente vai usar de uma autoridade punitiva, né? E a resposta do Cristo foi: a nossa missão destina-se a converter maldade em bondade. A gente vê isso porque é seu exemplo, ele nunca impôs nada. A gente que é imperfeito, a gente quer impor às vezes as coisas nos outros, né? Mas Jesus não faz isso com a gente, então que sirva de exemplo para a gente não fazer isso, né? Porque ele fala, né? Então assim, que eu até perdi aqui, que é maldade em bondade, sombra em luz, né? E ainda que semelhante transformações nos custe sacrifício e tempo, né? Porque não é fácil, ele sabe disso. O programa não pode ser outro, né? Aí Tomé pergunta para ele: mas e se a gente for atacado, né? E aí, o que a gente faz se a gente receber ataque? E Jesus: mesmo assim, o nosso ministério é de redenção, perdoando e amando sempre, persistindo no bem, atingindo a vitória final. E aí, gente, eu super recomendo a leitura desse livro, porque é uma obra muito interessante, mas a gente sofre, né? Então, assim, quando a gente sofre ataques, quando a gente sofre com pensar que a gente está lidando com a incompreensão do outro, né? Que se o outro tivesse num grau de compreensão de bondade, ele não faria isso. Então, é justamente a gente olhar, como a mensagem inicial da Meimei falou, né? Olhar com um olhar piedoso, caridoso, nem sempre é fácil, porque a gente também tem momentos que a gente vai estar mais dias difíceis, né? Dias de luta, dias de glória, mas essa é a recomendação do Cristo, né? Então, que a gente possa, a recomendação que ele fala, né? Porque vários apóstolos, eles fazem questionamentos e em todos ele responde que é através da bondade, né? E a gente pensar, então, nessa questão da vida futura. Independente da crença, né, Fer, como você falou, independente do entendimento que a gente tenha, porque cada crença, às vezes, ela vai ter um entendimento diferente, nós sabemos que as lições do Cristo, elas são fundamentadas no amor. Então, que a gente possa não se apegar, às vezes, à instituição ou a uma pessoa, mas se apegar ao Cristo, se apegar a Jesus e olhar, né, com carinho, assim, as obras, né, da doutrina tem vários que nos auxiliam no entendimento, se a gente tem dificuldade, né? E aí, amiga, refletindo aqui um pouco como que a gente ainda tem dificuldade para compreender essas lições de Jesus, né? Quantas guerras que a gente cria em nome de Jesus, né? Guerras entre nações, guerras políticas, guerras ideológicas, justamente porque a gente não compreende essa mensagem que ele nos passou de sermos bondosos, né? De sermos amorosos uns com os outros, porque isso era que importava para Jesus, era responder o mal com o bem, né? E não o contrário. E aí, toda vez que a gente se deparar com pessoas, com instituições, enfim, falando de Jesus para separar, para discriminar, né, ou para gerar algum incômodo, é porque aquele nosso irmão ainda não compreendeu e precisa de auxílio para compreender as mensagens de Jesus. Pois foi o próprio Cristo que abraçou os doentes, que abraçou aqueles, né, que eram incompreendidos, né? Exatamente. Então, a doutrina espírita, ela vem também complementar esses ensinamentos de Cristo, né, a respeito da vida futura, né? Então, chegou-se o tempo do entendimento. Nós já ultrapassamos o período em que não era possível compreender, né, a questão da vida futura e todas as lições que Cristo nos trazia, para que agora a gente, sim, compreenda através de uma fé raciocinada tudo que ele quis nos deixar como ensinamento. Então, ela rasga esses véus que ainda encobertavam, né, a verdade e nos apresenta uma vida futura, né, que a gente precisa, então, se fortalecer para compreender. E aí a gente pode ver que a humanidade, ela evoluiu, né? Os nossos entendimentos sobre a lei física, sobre a lei natural, ele também evoluiu. Então, a gente passa agora de uma infância da humanidade para uma época onde a gente já está mais preparado para compreender esses ensinamentos. E quanto mais a gente se aproximar desse entendimento, mais nós estaremos nos aproximando de Deus, né? E quanto mais a gente compreender esse Pai amoroso, esse Pai que nos dá suporte a todo momento, mais a gente vai compreender os seus desígnios, né? E as coisas pelas quais a gente tem que passar. Então, com o Espiritismo, essa questão da vida futura, ela deixa de ser uma hipótese e ela passa a ser realidade no nosso dia a dia, né? A gente tem aí diversos fatos que provam, né, que nos apresentam todos os dias a verdade sobre esse mundo espiritual que existe,
né? Então a gente precisa compreender que o mundo físico ele é apenas um reflexo, um pequeno reflexo do mundo espiritual, com todas as suas organizações, com todas as suas estruturas e com todas as suas instituições, né? E a gente passa a compreender através, inclusive, daqueles nossos amados irmãos que também já se foram e que retornam para nos contar, né? Só que a gente ainda pensa muito na morte com aflição, né? A gente limita ainda muito a nossa visão a essa existência, né? A nossa vida é limitada pela morte. Esse é o pensamento que ainda domina aqui na Terra, porque ainda estamos num mundo muito conectado à questão material e às coisas físicas, né? Quantos de nós conseguem ir além desses conceitos, né? Porque quando a gente limita a nossa vida a essa breve existência, então os nossos propósitos, as nossas vontades, as nossas ambições, o nosso entendimento de Deus, ele também fica completamente limitado por esse apego, né, à matéria, apego a tudo que é transitório, né, a tudo que é desse mundo. Então a gente tem que compreender a morte como um processo natural da vida física, né? Ela nada mais é do que uma passagem onde a gente está ganhando, então, de Deus também a oportunidade de se renovar, né, e de viver outras experiências que vão nos engrandecer. Com certeza. E a gente tem muitos relatos, né, na doutrina, nós temos diversos livros, né, que trazem essas questões, as próprias obras do André Luiz têm, enfim, relatos e situações muito belas. Se alguém quiser, né, focar mais na parte lá de Kardec, a gente tem o livro Céu e Inferno, que o final do Céu e Inferno a gente tem vários relatos de situações, das diversas classificações dos espíritos, né? Então aqueles que acreditavam, os espíritos que eram mais ou menos, os espíritos que eram bons, né? Como que cada um desencarna. Então a gente tem muito desses relatos, né? E aí eu me lembrei, eu quis trazer hoje, né, uma parte do filme do Divaldo Franco, porque tem uma cena, acho que ainda está no começo ainda do filme, né, que ele está numa palestra e o irmão dele se manifesta por meio dele, né, e a mãe dele estava lá na plateia, assistindo. E o irmão diz assim, né, para que ela não se lamente pela sua morte, né, pois nada acontece sem a vontade de Deus, né. Ele fala que o entendimento que ele teve, né, de não ser apenas, que era só o corpo que havia morrido, porque ele ainda estava vivo, né? Que ele continuava vivo e que o corpo, mesmo quando saudável, é um cárcere para o espírito. Então ele pede, não permita que a minha morte lhe traga desgosto, né? E sinta alegria, como uma mãe quando vê um filho saindo da prisão. Eu achei muito bonita essa parte. E ele fala assim que por algum tempo eu ficarei sem o teu abraço, né? E muitos daqueles que acompanham, né, o trabalho da casa vêm por essa questão, né, por esse sofrimento, por essa saudade, né? Mas a gente sabe que ainda que a gente esteja esse período sem esse abraço físico, a gente ainda vai dialogar através do pensamento, né? A gente vai conseguir sentir todo esse amor, né, dentro do nosso coração. Ele fala para a mãe dele, não tenha medo da morte, porque ela não pode romper com os afetos. A Mayra sempre fala isso, né, que os afetos nunca são rompidos. E que do lado do outro lado, né, os irmãos ainda nos amam, né, e que a vida é eterna e que logo a gente vai estar reunido novamente. Então, gente, por maior que seja o sofrimento, o consolo sempre vem e esse sofrimento vai passar. Quando a gente está no meio do olho do furacão, às vezes a gente não enxerga isso, né? Parece que o sofrimento vai ser eterno, é muito difícil. Mas ele passa, porque Pai é amoroso. Então, a questão não é só a gente sobreviver a essa dor da perda, mas a gente transformar essa dor com o tempo, e cada um tem seu tempo. Você falou da questão do luto, cada um vai viver esse luto diferente, né? Mas é importante, em algum momento, a gente transformar essa dor em saudade. A gente ressignificar essa dor. Leon Denis, ele traz lá no livro Depois da Morte uma frase que diz, né, a morte ainda é o ponto de interrogação ante nós incessantemente colocado, né, porque uma questão que a gente mais se pergunta, né, é o que vem depois, né, é essa a nossa maior preocupação, né. E aí nós estamos aqui para dizer, né, através de todos os fatos que acontecem no dia a dia, que nos provam o contrário, né, que a morte não é o fim. A gente está aqui para dizer que a morte, depois da morte vem a vida, né? E uma vida muito mais plena de sentidos,
né? E uma vida muito mais, com maior liberdade, né? Como a Fê falou, quando a gente se liberta desse corpo físico, a gente é como se sentisse realmente uma liberdade, né? Então, muitos que vão também não desejam nem voltar. E às vezes, né, o movimento contrário, a reencarnação, até causa um certo temor, né? Mas, gente, eu não queria voltar para cá não também. Eu tô tão bem aqui, eu tô tão bem livre. Aqui, já passei por essa vida, muita dificuldade. Então, que a gente tem esse sentimento, né? Quando o desespero bater, né? Nossa, mas meu filho se foi, mas minha mãe se foi, né? Não, ela continua viva, ele continua vivo. E eles estão se sentindo muito mais livres do que quando estavam aqui, encarcerados nesse corpo físico, né? Claro que é um processo pelo qual todos nós temos que passar, é um processo importante, né? Senão Deus não colocaria à nossa disposição. Mas existe um mundo mais pleno de sentimentos, um mundo pleno de amor e que Deus cuida de tudo, né, para que tudo aconteça da melhor forma possível. E essa ideia da vida futura, ela também repercute no nosso comportamento na vida atual, né? Como a gente falou, quando a gente compreende que existe algo além, a gente passa então a repensar as nossas atitudes, repensar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também perante o outro, né? E aí, diante dos nossos questionamentos, porque não temos todas as respostas, vem então os nossos entes amados que já partiram, né, segurar na nossa mão e dizer, olha, eu estou aqui, eu continuo, né, eu sobrevivo a esse momento que a gente sofre tanto e que chama de morte. Eu sobrevivo, eu continuo e eu sou exatamente aquele que vocês amaram em vida, eu continuo aqui vivendo, só que no plano espiritual. Então, e eles nos alertam, né, façam o bem, façam o seu melhor, eu também daqui vou fazer o meu melhor para que a gente possa se encontrar também em condições melhores quando esse reencontro acontecer. E isso nos ensina muito, né? Quando a gente passa a ter então essa compreensão, as escolhas que a gente faz aqui na vida, né, também vão mudando. E aí Emmanuel vem e nos esclarece também dizendo, como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para frente e para o alto. Então, a vida continua, gente. E que nós, através de todas essas lições que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer através do estudo do Evangelho, através dos fatos reais que acontecem no nosso dia a dia, né, daquelas intuições que a gente tem internamente também, que a gente consiga ser como Maria de Madalena, a anunciar a mais bela notícia, né, para a humanidade. Ele vive. E se ele vive, os nossos entes queridos também vivem e nós também viveremos quando, né, nós fizermos essa grande passagem, essa grande viagem. Então é isso, Fezinha, nossa mensagem de hoje. Muito bom. Acho que tem bastante material para a gente refletir, né? Sobre, enfim, muitos aspectos, né? Foi bem profundo. E a gente hoje, vai Fer. aprendendo aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, né? Mas é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse roteiro aqui, que praticamente a Fer preparou assim, um roteiro super denso até, assim, achei super profundo. Eu só dei umas pinceladas aqui, o mérito é todo dela. E que a gente possa, então, refletir sobre essas lições durante a nossa semana e refletir sobre essas lições nesse momento que, às vezes, a gente passa, né, de saudade, de dor, né, Fê? Que a gente possa ter essa certeza e que Deus está sempre conosco. Então, aproveitando esse clima, que a gente possa manter os nossos pensamentos elevados, que a gente possa fechar os nossos olhos e agradecer a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade de estudo e rogar aos espíritos superiores, aos nossos amigos do plano maior, que possam nos auxiliar nesse momento de dor, de sofrimento, auxiliar as pessoas que estão passando por dificuldades, aquelas que tantas dificuldades físicas quanto aquelas morais, espirituais, que cada um na sua luta possa receber a sua força, o seu consolo, buscar Deus dentro do seu coração e a força para seguir em frente no novo dia, na esperança dessa vida futura, de dias melhores. Que nós possamos nos aprimorar dia a dia, a fim de ser instrumentos do Mestre Jesus,
para que possamos sempre auxiliar o nosso próximo. Que possamos ter uma boa semana, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, E é gente, isso. mais um domingo juntos, né? Obrigada pela companhia de vocês e a gente se encontra no próximo. Muito amor.